Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópico de Teologia, a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós estaremos batendo um bate-papo acerca da série The Chosen, uma série que tem aí ganhado bastante repercussão, né? Se nós fizermos uma pesquisa pela internet, nós veremos que existem comentários tanto positivos quanto negativos referente a essa série. Alguns dizem que é uma série excelente, com conteúdo muito edificante, e outros dizem que a série ela possui conteúdo muito perigoso. Então, devido a esses polos opostos, eu gostaria aqui nesse vídeo de fazer a minha consideração acerca dessa série, qual é o ponto que eu acho que é positivo, quais são os pontos que eu acho que são negativos. Primeiramente, irmãos, é importante nós entendermos que quando nós nos envolvemos, né, com a sétima arte, que são o cinema, né, as produções cinematográficas, nós não paramos para assistir esses conteúdos com o intuito de sermos instruídos naquilo que diz respeito às escrituras. Nós precisamos entender que o local onde nós devemos procurar crescer na graça, no conhecimento de Deus, através da palavra de Deus, é na igreja local. Então é na igreja local, o lugar onde nós vamos com o intuito de sermos instruídos, de sermos edificados, de aprendermos acerca da palavra de Deus. Isso é muito importante porque, dentre os muitos comentários que eu vi na internet, eu vi alguns pastores fazendo essa análise como se The Chosen substituíssem as escrituras, como se The Chosen fosse um risco, um perigo, no sentido de estar doutrinando os cristãos. Então, partindo do pressuposto de que, como cristãos, nós temos o entendimento de que nós temos que nos ater àquilo que a palavra de Deus diz, partindo do pressuposto de que nós entendemos que as escrituras por si só, elas são suficientes para nos ensinar acerca daquilo que são os dogmas da fé cristã, eu não vejo nenhum problema em nós assistirmos séries ou filmes de cunho cristão. Porque nós não devemos assistir esses conteúdos, volto a dizer, procurando ali aprender acerca de doutrinas. Mas é um momento onde nós estamos ali nos envolvendo com uma arte, né? Estamos ali apreciando aquela arte. Claro que nós, como cristãos, temos que ser criteriosos quanto àquilo que nós assistimos, né? Um cristão, por exemplo, devido à ética cristã, devido aos preceitos da palavra de Deus, nós não devemos assistir filmes ou séries que possuam conteúdos explícitos. Devido à ética cristã, esse tipo de material nós não consumimos. Então, o fato é, nós temos que ser criteriosos. Mas é importante nós entendermos que o filme cristão ou uma série cristã, ela não deve exercer nas nossas vidas o papel de nos doutrinar, mas é um momento de absorção, um momento de reflexão, um momento de recreação, né? Então nós temos que ter esse equilíbrio. Então, The Chosen, o próprio produtor, eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo, um vídeo do produtor, ele dizendo, deixando bem claro que a intenção da série não é de forma alguma acrescentar, né, elementos às escrituras, mas a proposta como um elemento artístico é nos conduzir, né, naquilo que foram alguns acontecimentos, conforme o relato dos evangelhos, envolvendo os discípulos e o Senhor Jesus Cristo, naquele contexto da Galiléia, naquele contexto do Império Romano. Então, a proposta da série é essa, não é substituir as escrituras. Então, o próprio autor deixa isso bem claro. E nós temos também que entender, irmãos, que é uma produção artística. Então, como uma produção artística, ela naturalmente haverão cenas, haverão relatos que não estão nas escrituras. Existe uma diferença entre verdade e verossemelhança, né? Um fato verídico, ele aconteceu, né? Quando nós lemos os evangelhos, os relatos, nós sabemos que aquilo compõe a verdade. Agora, verossemelhança, um fato verossímil, ele poderia acontecer. Então, numa produção artística, normalmente, né, existem muitos fatos verossímeis, ou seja, são fatos que dentro ali, nesse contexto, nesse caso da série The Chosen, que tem como pano de fundo os evangelhos, são fatos, são relatos que
dentro daquilo que são os escritos da palavra de Deus, poderiam ter acontecido. Então há essa margem de liberdade, né? Há essa margem da imaginação. Mas volto a dizer, é uma obra artística. Então isso, ao meu ver, numa obra artística é, é, é viável, né? É viável. Outro ponto que eu vi também alguns pastores, né, e teólogos debatendo é acerca da representação de Jesus, né? Como se a representação do Senhor Jesus fosse uma quebra do segundo mandamento, onde existiria a proibição de nós fazermos imagens, né, relacionadas a Deus. Porém, irmão, naquele contexto, no meu entender, a fazer imagens estava relacionado à prática pagã, né? Como se nós tivéssemos, como se o povo, né, a exortação ali é que o povo não deveria criar a imagem de Deus com a finalidade de adorar ao Senhor. Então a proibição ali envolve uma ideia de veneração, de culto. Numa produção artística, a imagem ali, quando tem um personagem representando Cristo, a ideia não é que conduzir os telespectadores à adoração, mas a ideia é que tem alguém ali representando Cristo, né, naquela obra artística. Então, relacionar o fato de ter um filme, né, onde tem um personagem que representa Jesus com o segundo mandamento, eu não vejo essa ligação. No meu entender, isso não se encaixa. Não se encaixa. O filme, por exemplo, A Paixão de Cristo, que foi um filme muito aclamado, ali existe um personagem representando Cristo. Então, será que um cristão que assiste um filme onde tem um personagem representando Cristo, esse cristão está quebrando o segundo mandamento? Eu não vejo essa relação. Então, isso também é um dos argumentos que alguns têm adotado para dizer que nós não devemos assistir a série The Chosen. E um outro também ponto que tem sido colocado é que a série ela possui várias pessoas envolvidas que não são cristãs. Então existe ali mormons, existe ali judeus, né? Pessoas que não são cristãs. Porém, volto a dizer, no meu entender, por ser uma produção artística e o produtor, ele que é aquele que está responsável pelo enredo, né? Ele tem um compromisso, o filme compromisso de nas cenas, né? Ele tentar ser o máximo fiel às escrituras. Ele deixa isso bem claro no vídeo que está aqui na legenda. Eu não vejo problema de ter outras pessoas que pertencem a outras religiões participando ali do filme, tendo em vista que o conteúdo em si, o conteúdo, ele é preservado. O conteúdo tem como finalidade manter a fidelidade das escrituras. Então esse argumento também, ao meu ver, não se encaixa. Então, resumindo, não vejo nenhum problema em um cristão assistir a série The Chosen. Eu particularmente gosto muito da série. Nós temos sim que assistir com certas ressalvas. Nós temos sim que entender que é uma reprodução artística, mas eu vejo como um bom conteúdo, né, um bom passatempo, digamos assim, para assistir em família, né, no domingo à tarde, e estar ali contemplando, né, aquela arte, né, aquelas cenas, aquelas encenações. A série ela nos transporta, né, naquilo que é o contexto do cultural, político do Novo Testamento. Isso é bom, isso é muito bom. Por vezes nós esquecemos que quando nós lemos a palavra de Deus, aquele registro, aqueles acontecimentos, aqueles episódios, eles ocorreram dentro de um outro contexto cultural e político. Então, eu particularmente gosto muito de séries e filmes que nos levam de volta a esse tempo do período bíblico. Mas, volto a dizer, nós temos que ter só essa ressalva de entender como uma produção artística. E claro que existem alguns filmes que apesar de possuir o teor, né, evangélico, não são bons, não são saudáveis, e que nós não devemos incentivar que outros assistam. Por exemplo, o filme A Cabana, né? O filme A Cabana é um filme que nós vemos ali claramente uma deturpação das sãs doutrinas. É um filme que eu não incentivaria ninguém a assistir. Mas a série The Chosen, A Paixão de Cristo e outros filmes, nós podemos notar ali que existe um compromisso em fazer uma transmissão de conteúdo saudável, tá bom? Então fica aqui a minha consideração. Espero que esse vídeo de alguma forma contribua para que você faça uma análise acerca da série The Chosen. Na sua opinião, nós devemos ou não assistir a série The Chosen? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Aquilo que é o seu ponto de vista acerca desse tema. Até o próximo vídeo.